Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudade e a aula do dia 15 de junho vai ser comigo. E é justamente para vocês os 6º anos que eu pensei para fazer esse vídeo, essa videoaula. Nós vamos trabalhar um conteúdo que eu vejo que vocês têm bastante dificuldade, principalmente nas redações, na hora que for responder as perguntas para mim. Por isso que eu pensei na aula sobre os 4 tipos de porquês. Vocês já devem ter visto isso no 4º, 5º ano, mas a gente retoma no 6º, então vocês podem compartilhar com os amigos de vocês de 4º ou 5º, vocês podem repassar também para o pessoal do 7º, 8º, 9º, para os conhecidos de vocês. É uma forma de aprender e eu vou dar várias dicas legais e bacanas para vocês, calma, para vocês aprenderem, tá bom? Vamos começar então? Então, existem 4 formas de escrever o porquê. Nós vamos ver que as primeiras 2 é sem um acento circunflexo, aquele chapéuzinho, que é o porquê separado, sem acento, e o porquê junto, sem acento. Os outros 2 é com acento, que é o porquê junto, com acento, e o porquê separado, com acento. Vamos começar então? O primeiro porquê que a gente vai trabalhar é o porquê separado, sem acento. A gente vai ver que ele é muito utilizado para perguntas, tá? Ele pode vir no início ou meio de frases, tá? E eu posso trocar por esses vários aqui, ó. Eu posso trocar por qual motivo ou por qual razão, pelo qual, pelos quais, ou pela qual ou pelas quais, tá? E é bem fácil. Olha o primeiro aqui, ó. O primeiro ele tá no início de frases. Por que você faltou ontem? Eu posso trocar por qual motivo você faltou ontem, ou por qual razão você faltou ontem. Então aqui é um exemplo que está utilizado no início de frases e eu posso trocar ele por esses 2 sinônimos aqui. Os outros 2 exemplos que eu trouxe para vocês, ele está utilizado no meio da frase, olha. O motivo, por que não fui à aula, não importa. Eu posso trocar esse porquê separado sem acento pelo o motivo pelo qual não fui à aula, não importa. E se fossem motivos, professora Nina? Então, continuava, ó. Os motivos pelos quais não fui à aula, não importa. O outro exemplo é também utilizado no meio de frase, eu posso trocar por esses aqui. Só que agora está no feminino, ó. A estrada, porque passei era escura. Ou a estrada pelo qual passei era escura. E se fosse no plural? A mesma coisa. As estradas pelas quais passei era escura. Então, esse primeiro porquê aqui, ele é utilizado no início ou meio de frases e eu posso trocar por um desses aqui. A gente vai ver bastante que mas muitas das vezes aparece no início de frases para perguntas. Tá ali a dica. Vamos ver o outro, que é o junto sem acento. Bora lá? Se o outro era para perguntas, esse aqui vai ser para respostas ou explicações. Quando a professora Nina, vocês estão vendo que nos exercícios, nas atividades da quarentena, eu estou dando perguntas para vocês, eu utilizo o porquê separado, sem acento. Quando vocês vão me responder, gente, é esse aqui, ó, o porquê junto, sem acento. Vamos ver quando é que funciona então nas frases. Ó, utilizamos o porquê junto, sem acento para respostas ou quando eu quero explicar alguma coisa. E eu posso trocar ele pelo pois. Eles são sinônimos, tá? Olha aqui, ó. Não compareci à aula, qual que é o motivo, qual que é a explicação? Porque estava doente, tá? Ó, ele é junto, sem acento. E olha aqui, ó. Sempre que ele estiver no meio da frase, ele tem que ter uma vírgula antes dele. Eu poderia trocar, não compareci à aula, vírgula, pois estava doente, tá? Olha o outro exemplo aqui. Vou ao supermercado, qual que é a explicação? Porque não tem mais frutas. De novo, tá utilizando aqui o porquê junto, sem acento, e antes dele tem a vírgula. É obrigatório o uso da vírgula, tá, pessoal? E aqui eu posso trocar pelo pois. Vou ao supermercado, vírgula, pois não tem mais frutas. Vocês podem começar a frase com o porquê no início da frase, não tem problema. Só que se você iniciar a sua resposta das minhas atividades no início de frase, lembra que é letra maiúscula e é o porquê de resposta junto, sem acento. Então, quando for para uma pergunta, é o porquê separado, sem acento.
Quando for para respostas ou explicações, eu utilizo o porquê junto, sem acento. Fácil. Respostas e o outro era para perguntas. Foi até aqui? Vamos ver mais os últimos dois então. A aula vai ser curtinha, vem comigo. O outro porquê que nós vamos ver, pessoal, é o porquê junto com acento. E é o único deles que pode ir para o plural. E nós vamos ver o porquê. Aqui tem uma dica sobre ele. Ó, utilizamos esse porquê junto com acento quando ele vier antes dele, vier artigos. E aqui é sempre masculino porque ele entra no masculino. O os, e o uns. Exemplo. Explique o porquê de sua ausência. Ou explique os porquês de sua ausência. Mas, professor, eu não estou entendendo por que ele é o único que vai para o plural. Lembra quando eu brinco com vocês? Toda vez que eu tenho um artigo, a próxima palavra é um? Acertou quem diz substantivo. Se é substantivo, é o único deles que pode variar no plural. Então, esse porquê aqui é o único deles que é um substantivo, porque eu tenho um artigo na frente. E toda vez que eu tiver um artigo, é o porquê junto com acento, tá? Olha o outro. Dê-me um porquê para faltar à escola. Olha o artigo aqui, um. Então, qual é o porquê que nós vamos utilizar? É o porquê junto com acento, tá? Ou poderia, dê-me uns porquês para faltar à escola. Também é o único deles que pode ir para o plural, tá? Então, quando tiver um artigo, o, os, um e uns, eu vou utilizar o porquê junto com acentinho, que é o acento circunflexo em cima do E. Fechou até aqui? Eu acho um deles mais fácil. Se tem artigo, antes vai ser o porquê junto com acento. Vamos ver o último, então? O último é o porquê separado com acento. E aqui eu coloquei um desenho para ilustrar a minha dica. Quem já foi meu aluno sabe que dica é essa. Ó, este porquê separado com acento, ele sempre vai ser utilizado no final de frases. Sempre no final. Olha ali a imagem que eu vou explicar o porquê. Ó, você adoeceu por quê? Bateu no pontinho, o que acontece? Separou, se quebrou e criou um galinho na cabeça. Sabe galinho quando já é criança, que a mãe disse que o galinho fica, quando batia ficava um roxinho e aumentava aqui a testa ou a cabeça, que a mãe dizia que o galinho ia cantar e tinha medo desse galinho. É essa a dica que eu dou. Ó, a outra. A menina foi para casa e não disse por quê. Bateu no ponto, o que acontece? Separou, se quebrou e ainda ganhou um galinho na cabeça, que é o acento circunflexo em cima do E. Final de frase. Olha o último. Será ruim se você perguntar novamente por quê? Final de frase de novo. Ou bateu no acento, no ponto de interrogação, ou no ponto final, ou no ponto de exclamação. O que acontece? Bateu no ponto, separou e criou um galinho, que é o acento circunflexo em cima do E. Bem facilzinho. Então lembra no final de frase, bateu, separou e criou um galinho na cabeça, que é o acento circunflexo. Bem fácil. Viu, pessoal? Com as dicas fica fácil de aprender os 4 tipos de porquês. Esses slides que eu passei para vocês, vocês podem copiar no caderno, tá? Podem, não devem, para registrar o conteúdo. É como se fosse o nosso quadro, tá? Vocês vão copiando ele. Pra daqui a pouco a gente vai fazer, eu trouxe 2 exercícios, 2 pequenininhos para você, tá? Ó, olha o exercício. Tudo certo até aqui? Exercício, questão número 1. Na tirinha, o menino, nos 2 primeiros quadrinhos, errou o uso dos porquês. Acertou tudo só no último. Ele teria utilizado corretamente como? Reescreva a frase do menino, que ele errou dos 2 primeiros quadrinhos, corrigindo, adequando a escrita dos porquês. Vamos ver. Ó. Essa é a historinha que nós temos. O menino começa explicando porque sim. E a menina corrige ele. Porque sim não é resposta. Ele pergunta, por que não? Ela disse, esse porquê não é pergunta. O último quadrinho que ele acertou. Por quê? Eu falo assim porque eu quero. Porque você não me deixa em paz? Ela responde, agora sim.
Vejamos que aqui ele acertou. Ó, final de frase, bateu no ponto, separou, criou um galinho. Ele responde, eu falo assim, deveria ter a vírgula aqui. Fique esperto. Olha a explicação. Eu falo assim, vírgula, porque quero. Olha aqui, ó. Porquê de resposta, o porquê de explicação, junto, sem acento, que eu posso trocar pelo pois. E aí ele responde, por que você não me deixa em paz? Por qual motivo? Por qual razão você não me deixa em paz? Que é o porquê separado, sem acento. E ela, agora sim, ele acertou. Então vejamos aqui, se esse é uma resposta, não é esse porquê. E quando é uma pergunta, não é esse porquê. Essas duas frasezinhas aqui vocês vão corrigir, que é a resposta da questão número 1, tá? Tranquilo. Vai lá, vai voltando e vai retomando o conteúdo. E o último exercício, pessoal, é só de completar. Complete as frases abaixo, são 2, 4, 6, 8 frases, com os 4 tipos de porquês. Ó, leve o casaco, vírgula, olha aqui a dica, porque está frio. O almoço não foi servido? Por quê? Por que isso é tão caro? Gostaria de saber olha o artigo, por que dele não falar mais comigo? Quero saber por que você não me esperou. Dá para trocar aqui. Estava triste sem saber por quê. Final de frase. Tudo na vida tem olha o artigo indefinido aqui, por quê? Não posso casar, vírgula, olha a vírgula. Tem só um dos porquês que é utilizado a vírgula. Retoma lá, porque estou desempregado. Gente, a aula do dia 15 do 6 é essa. Copie os slides no caderno e os exercícios. Vocês têm o meu WhatsApp, vocês dos sextos anos. Se vocês não têm, ligue para a escola. Meu WhatsApp está lá no site da escola. Liguem, perguntem, tirem as dúvidas. A gente está com pouca participação do sexto A e do sexto C, tá? Pouquíssimos mesmo, então é pensado em vocês essa aula com carinho. Então retomem, tirem as dúvidas, me mandem mensagem para a gente tentar diminuir um pouquinho essa distância, tá? Um beijo em todos vocês, fiquem com Deus. Até mais!